Oi gente, meu nome é Suelen e hoje eu vou contar pra vocês o caso da Nani Doss, a Viúva Negra. Se você me segue no Instagram, você já tinha uma noção porque eu postei um spoiler lá. E se você não me segue, vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá conferir. Curte pra mim, compartilha, se inscreve no canal. Bora pro caso de hoje. A Nani nasceu no dia 4 de novembro de 1905 em Blue Mountain, no Alabama. Ela era filha de Louisa e James Hazel e ela tinha 4 irmãos. O pai da Nani era um homem extremamente controlador, ele era muito severo e desde cedo, desde ali por volta dos seus 7, 8 anos, ele fazia ela e os seus irmãos a trabalharem. Eles não iam para a escola. É dito que o pai da Nani proibia ela de usar maquiagens ou roupas assim mais bonitas para não chamar a atenção de nenhum homem. Ela não podia sair para nenhum evento que houvesse na cidade, nenhum tipo de baile. Ela era proibida, então ela sempre ficava em casa. Durante a sua infância, é dito que ela era uma criança normal e ela gostava muito de ler revistas com histórias românticas de casais. As atitudes do seu pai de proibir que a Nani usasse roupas atraentes e maquiagens, infelizmente não impediu que a Nani sofresse abusos na sua infância e começo ali da sua adolescência. Por volta ali dos seus 16 anos, a Nani trabalhava em uma fábrica têxtil e lá ela conheceu um homem chamado Charles Braggs. Ela se casou com ele e é dito que a sua sogra foi morar junto com os dois após o casamento, por ser viúva e o Charlie não tinha irmãos, então acabou que eles foram morar todos juntos. Entre os anos de 1923 e 1927, a Nani e o Charlie tiveram 4 filhas meninas. E é dito que o casamento também já não andava muito bem. A sua sogra dificultava muito o casamento dos dois por ser uma mulher muito controladora. Ela se intrometia muito na vida deles. E a pressão também de criar 4 filhas sozinha para Nani começou a ser muito pesado. Então ela começou a fumar e a beber com muita frequência. A Nani e o Charlie não confiavam um no outro, nem ele nela e nem ela nele. Em 1927, as 2 filhas do casal, as 2 filhas do meio, morreram por uma possível intoxicação alimentar. Um pouco depois da morte das meninas, o Charlie pegou a filha mais velha, a Melvina, e ele foi embora da casa, deixou a Nani sozinha com a mais nova. Um ano depois, o Charlie voltou com a Melvina. O Charlie pediu o divórcio, então ele se separou e ele disse que ele tinha muito medo da Nani e achava que ela tinha feito alguma coisa com as 2 filhas que morreram. A Nani voltou para a casa da sua mãe e no ano de 1929 ela acabou se casando novamente com um homem chamado Robert Franklin Harrison. Eles moravam em Jacksonville, na Flórida. A Nani ficou casada com esse homem por 16 anos e no começo do casamento ela descobriu que ele era alcoólatra e que ele já havia passagem pela polícia, mas mesmo assim os dois continuaram casados, então eles viveram por 16 anos juntos. No ano de 1943, a Melvina, a filha da Nani, ela deu à luz a um bebê que ela colocou o nome de Robert. E 2 anos depois, ela deu à luz a um outro bebê, porém, esse bebê nasceu morto. A Melvina conta, então, que depois do parto, ela teve a impressão de ter visto a Nani espetar na cabeça do bebê um alfinete de chapéu. E depois ela fala pro marido dela isso, e ele fala que a Nani apenas falou que o neném tinha nascido morto, mas que realmente ela estava com um alfinete de chapéu nas mãos. Em 1945, o Robert, o primeiro filho da Melvina, também morreu. Ela teve uma discussão com a Nani e ela foi visitar o pai dela e deixou o Robert com a Nani. Porém, quando ela voltou, ela recebeu a notícia de que ele havia falecido e o motivo da morte seria uma asfixia de causa desconhecida. E depois de 2 meses da morte do Robert, a Nani recebeu um seguro de $500 que ela tinha feito para ele. Em 1945 veio o fim da Segunda Guerra Mundial. Então o marido da Nani, ele saiu para comemorar, o fim do conflito. E ele bebeu muito, ele saiu e voltou, acredito eu, durante a madrugada, muito bêbado. E ele acabou abusando da Nani, forçou ela a ter relações com ele. E no outro dia, ela, movida de muito ódio, ela descobriu uma garrafa de uísque enterrada no quintal. Ela encheu essa garrafa de uísque de veneno de rato e ela deu para o marido beber. Então, uma semana depois, ele acabou falecendo também. Depois disso, a Nani pegou suas coisas e ela foi viajar pela Carolina do Norte. Lá, então, ela conheceu o seu 3º marido. Ela conheceu esse seu 3º marido em uma coluna do jornal chamado Corações Solitários. Ela gostava de ler esse mesmo jornal quando ela era criança.
Então, os dois se conheceram e 3 dias depois os dois se casaram. O Arlie, ele era extremamente mulherengo e ele também era alcoólatra. A Nani, ela sumia por dias e quando ela voltava, ela fingia que não tinha acontecido nada e ela era a melhor esposa do mundo. O Arlie, seu marido, também faleceu depois de uma dessas voltas da Nani, de uma suposta parada cardíaca. Então, um pouco depois que ele faleceu, a casa deles pegou fogo e a Nani recebeu também um seguro de vida pela casa. Seguro este que seria destinado para a mãe do Arlie, porém, misteriosamente, ela também morreu dormindo. Então, a Nani acabou sacando esse dinheiro. Depois disso, a Nani foi para casa de uma irmã dela, chamada Dove. Ela chegou na casa da irmã, a irmã estava acamada e doente. E logo depois, ela veio também a falecer. Depois da morte da irmã, a Nani começou a procurar, então, um novo marido. Ela começou a usar um serviço chamado Diamond Circle Club, que seria um serviço de namoro, de encontro de casais. Ela conheceu nesse serviço de encontros Richard Morton e eles acabaram se casando no ano de 1952 no Kansas. O Richard, ele não tinha problemas com bebida, mas ele era extremamente infiel. Em janeiro de 53, a Nani matou a sua sogra envenenada, porque a sogra decidiu ir morar com eles. Ela não queria, então ela acabou matando a sogra. E em maio do mesmo ano, ela matou o marido, também envenenado. A gente vê que a Nani era uma mulher extremamente impiedosa, ela não tinha nenhum pudor, então ela matava mesmo e ela fazia simplesmente envenenando e acabava aí que ninguém investigava essas mortes e ela acabou ficando impune de tudo isso. Por fim, aí a Nani acabou se casando novamente pelo homem que deixou aí o seu sobrenome conhecido, Nani Doss. O nome dele era Samuel Luther Doss. Eles se casaram então em junho de 53, praticamente um mês depois da Nani ter matado, né, o seu ex-marido. E o Samuel, ele era pastor e ele não aprovava a forma como a Nani vivia, bebendo, fumando. Ele também não aprovava as revistas que ela lia, de romances e namoro, esse tipo de coisa. Eles viveram um casamento normal ali durante um ano. Então, em setembro de 54, um ano depois, Samuel, ele deu entrada no hospital com uma infecção gastrointestinal muito forte. Ali no hospital ele foi tratado, então ele foi mandado de volta para casa. Um mês depois que ele foi liberado do hospital, o Samuel, ele morreu. O médico que cuidou dele no hospital achou muito estranho a pressa da Nani em querer receber o seguro de vida dele. Então ele pediu que fosse feita uma necrópsia do corpo e foram encontrados altos níveis de arsênico no corpo dele. A Nani foi presa na hora e graças ao médico, né, pela primeira vez alguém suspeitou de alguma coisa e fizeram essa necrópsia e viram essa quantidade de veneno que foi encontrada nele. A Nani então foi presa, finalmente ela foi presa. No interrogatório ali que os detetives, né, os policiais estavam fazendo com ela, eles perguntaram para ela a respeito dessa quantidade de arsênico que foi encontrada no corpo de Samuel. Então ela começou a rir ali no meio do interrogatório e foi por isso que ela ficou conhecida como Vovó Risonha. Dentre os apelidos ali que na época a mídia começou a chamar a Nani, estavam eles Vovó Risonha, a Babá Risonha, Viúva Negra, Assassina de Corações Solitários, Lady Barba Azul. A mídia chamava a Nani de todos esses apelidos aí e ela ficou conhecida com o sobrenome, infelizmente, do seu último marido, Nani Doss. A Nani fala que a culpa de todos esses assassinatos aí foi um acidente que ela sofreu quando ela tinha 7 anos de idade. Em uma viagem que ela estava fazendo de trem, ela acabou batendo a cabeça numa barra de ferro do banco da frente, onde ela estava sentada. Essa pancada que ela levou na cabeça acabou desencadeando várias dores de cabeça, assim, extremamente fortes, convulsões e até uma depressão. Então ela fala que tudo isso é culpa dessa pancada que ela levou. A Nani disse que matou o Samuel porque ele era muito pão duro e ela fala que matou o Arlie e o Richard porque eles eram completos idiotas. Ela fala também que ela fez tudo isso porque ela estava buscando um amor verdadeiro, né? Um amor aí de conto de fadas, daqueles que ela lia nas revistas desde que ela era pequena. O que não faz muito sentido porque ela acabou matando aí seus netos, né? Crianças que não tinha nada a ver com tudo isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fora esses crimes que eu descrevi para vocês nessa linha do tempo da vida da Nani, é dito que a Nani matou a própria mãe e uma outra irmã, fora a Dove. Porém, não achei muitos relatos, então eu nem entrei em detalhes aqui, mas é dito que ela matou mais essas 2 pessoas. Apesar da Nani ter confessado matar, né, várias pessoas aí, ela foi julgada apenas pela morte do Samuel, o seu último marido. Ela foi condenada à prisão perpétua por ser uma mulher. Na época, ela não recebeu pena de morte. Ela foi levada então para a penitenciária estadual de Oklahoma, em McAlester.
Lá ela viveu por 10 anos, sendo uma presa extremamente exemplar. A Nani não teve problemas na cadeia, muito pelo contrário, ela se dava super bem com as outras presas. É dito que ela fazia as carcereiras rirem, contava piada, então eles gostavam dela na cadeia. Até que no dia 2 de junho de 1965, a Nani morreu devido a uma leucemia. Então ela morreu exatamente aí quase 10 anos depois de ser presa. É um caso aí de uma mulher que veio matando, ninguém nunca desconfiou, a não ser o último médico do seu último marido. O seu primeiro marido foi muito esperto em fugir, pediu o divórcio. Ele foi o único de seus maridos que ela não conseguiu acabar com a vida, né? E pelo fato ali dele falar que ele tinha medo dela, então ela não devia ser uma mulher, uma esposa assim muito exemplar dentro de casa. O caso de hoje é esse. A vida da Nani tem muitos detalhes. Eu trouxe aqui pra vocês o que é mais relevante, mas tem muita coisa fora do vídeo. Não tinha como trazer tudo, porque senão ia ficar muito longo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu já quero trazer com cenário, tomara que dê certo. Eu acho que vai dar. Então é isso aí.